Que a paz seja com todos, amém? Pegue a Bíblia comigo, vamos na palavra de Deus. Nós começamos hoje a série Você Aprendeu Errado, e a gente vai mostrar dentro da palavra o que foi o erro, aonde foi aprendido ou talvez entendido errado, talvez aqui é só uma frase clichê, tá? E mostraremos na palavra qual é o correto. E eu gostaria que você abrisse em Mateus 25, que a gente vai falar sobre a parábola dos talentos. Quando você vai abrindo Mateus 25, durante uma boa parte da minha vida cristã, eu tinha uma mania, que eu acho que alguns irmãos podem ter até hoje, de, por exemplo, eu estar vivendo um momento da minha vida e querer uma resposta de Deus. E aí, se você ora, você espera vir uma voz falar com você, você pede até para Deus usar alguém para falar com você. Aí quando você não ouve a voz, quando você não sonha, quando não vem ninguém, você pega a Bíblia assim, fecha o olho e abre, né? Aí fala, onde caí, Deus falou comigo. E é aqui que acontecem os nossos maiores problemas na vida. Porque a gente aponta o dedo num texto assim, aí a gente lê aquele texto e fala, caramba, Deus está falando isso. Só que aí a gente esquece que esse texto, ele tem toda uma história por trás. Ele está falando uma coisa completamente diferente do que aquilo que eu entendi, porque eu estava precisando, talvez, ouvir um tipo de palavra daquela. E por que eu estou te falando isso? Porque quando você for ler, eu sempre vou te falar isso para você entender. Lê qualquer texto da Bíblia, tenta saber para quem que ele falou e por que ele falou. Porque você nunca mais vai pegar uma história ou um texto e fazer dele o que você acha que tem que fazer. E provavelmente está aqui o grande problema da parábola dos talentos. Porque a gente pega a parábola e usa para determinados focos, só que a gente esquece que Mateus 25 é uma continuação de Mateus 24. E qual é o contexto de Mateus 24? A pergunta dos discípulos é para o Senhor, quais são os sinais da sua vinda? Então Jesus está falando da volta dele até o juízo final. Então essa parábola não está falando de alguém que deixou apenas de fazer alguma coisa. Está mostrando que pessoas que receberam algo de Deus e não usaram para a glória dele, essas pessoas estão sendo condenadas por isso. Então é muito superficial começar a usar aqui, por exemplo, já vou antecipar para você, começar a falar assim, ó, você que canta e não está cantando, você está enterrando o seu talento. Isso é errado, porque o texto em momento algum está falando sobre isso aqui. Aí as pessoas até têm talentos no sentido agora de dons, que talento é uma coisa e dom é outra, elas ficam se martirizando porque estão com medo de estar enterrando uma coisa que o texto não está falando. Pastor, então o que o texto está dizendo? É o que a gente vai aprender hoje aqui na palavra de Deus e mostrar por que todos nós, começando por mim, aprendemos errado, tá bom? Mateus 25, versículo 14, vou fazer a primeira leitura, uma leitura bem extensa, tá bom? Mas eu gostaria que você acompanhasse comigo aí. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos, e a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Grave essa palavra aí, essa frase, escondeu o dinheiro do seu senhor. Continua na leitura comigo aqui. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos. E eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor, bem está, servo bom e fiel.
sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, e atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabe que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger. Eu sei que a maioria de nós ouvimos isso aqui a vida inteira falando de ofertas. A vida inteira esse texto foi falado sobre ofertas. Sobre ofertas. Porém, o contexto desse texto não é sobre esse assunto, e a gente vai meditar nisso aqui. Então vamos abrir o coração e pedir que o Espírito Santo ministre cada um de nós. Deus, a tua palavra mais uma vez vai ser pregada, e que o Senhor nos ajude, nos dando entendimento para compreender a tua verdade. Que o Senhor nos dê a unção que João disse, para que nós venhamos entender tudo. Que o Senhor, meu Deus, esteja na frente do mensageiro, como o Senhor está na frente de todos os cultos que nós aqui fazemos. Senhor, que enquanto nós ministramos, oramos e te buscamos, que o teu Espírito recaia em nosso coração, que o teu Espírito nos convença, nos abra o entendimento. Meu Deus, que aconteça conosco, se for o caso, o que aconteceu com Saulo, que caiam escamas dos nossos olhos, e que nós possamos enxergar não aquilo que nós gostaríamos ou aquilo que nós queríamos, mas aquilo que o Senhor tem para nos mostrar na sua palavra. Senhor, se faça, continue presente neste lugar, que o teu Espírito Santo haja no coração de cada um de nós, meu Deus, do começo até o fim deste culto e até o último dia das nossas vidas. Senhor, fale conosco para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Senta aí, por favor. Então vamos lá. Mateus capítulo 24, ele vai falar sobre todos os sinais da sua vinda, da sua volta, vinda naquela época, para nós a sua segunda volta. Quando chega no capítulo 24 ainda, no versículo 45, ele começa a contar algumas parábolas. Então ele começa contando a parábola chamada dos 2 servos. Antes ele conta a parábola da figueira. Ele vai contar a parábola das 10 virgens, que possivelmente eu vou ministrar sobre ela, que nós entendemos que as 10 virgens são a igreja, mas as 10 virgens, elas são acompanhantes da noiva, não são de fato a noiva, tem um contexto de pano de fundo aqui. Depois ele vai contar a parábola dos talentos, que é onde nós estamos, que é a última parábola dessa aula de escatologia que o Senhor Jesus, ele vai trazer e termina com o juízo final, e eu vou te mostrar aqui. Bom, então a primeira coisa que eu quero que você entenda é, esse texto em momento algum está falando de ofertas, amém? Não pode ser usado por ofertas. Pastor, eu já ouvi pastores falando, usando eles para ofertas. Provavelmente alguém que eu já pastoreei, já me viu usando ele para ofertas também, tá? Mas ele não diz respeito de ofertas. Segundo, esse texto não está falando de dons ou talentos naturais. Então, por exemplo, uma pessoa, ela pode nascer e ter um talento natural de fazer poesia, de cantar, ser autodidata e tocar, e são talentos naturais, aptidões naturais, que na verdade a gente usa como talento para falar que alguém é talentoso, né? Olha o talento dessa pessoa. Mas alguém que tem uma aptidão natural, ela não é apenas talentosa, porque alguém que não tem um dom natural pode também se tornar tão talentosa quanto. Estamos falando de alguém que tem um dom, nasceu com uma graça, e a Bíblia fala que Deus deu dom aos homens, isso é um fato. Mas o texto aqui, e eu até pedi para você gravar aquela frase, o que recebera um cavou e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, para a gente entender, não estou falando de ofertas, não estamos falando de aptidões naturais, mas Mateus 25, do 14 em diante, o assunto é um só. Qual que é o assunto dessa parábola?
dinheiro. Estamos falando sobre dinheiro. Por quê? Porque o talento era uma moeda grega, uma moeda romana. E é interessante que um talento equivalia naquela época 6.000 dias de trabalho. Então a pessoa que recebia um talento, ela estava recebendo algo semelhante a alguém que trabalhou 6.000 dias. E, obviamente, que a gente vai na calculadora, 6.000 dias dá mais ou menos 16 anos e 4 meses de trabalho. Um único talento. Então, o primeiro recebeu 5 talentos. Então, esse cara recebeu dinheiro para o resto da vida, se você fazer a multiplicação aqui. O segundo recebeu 2 talentos, que estamos falando aí de 32, 33 anos de trabalho. E o primeiro recebeu o último recebeu um único talento. A gente pode achar que, nossa, mas um recebeu bem menos do que os outros, e o texto é muito claro, de acordo com a sua capacidade. E agora que vem a grande pergunta, que é onde nós vamos pregar essa palavra. Capacidade do quê? Qual a capacidade? Se eu estou diante de 5 talentos, entendendo o contexto aqui, 2 talentos e 1 talento, qual opção que eu escolheria? Eu correria para 5 talentos. Ora, imagine só, 5 vezes 6, eu vou morrer e ainda vou ter dinheiro do meu trabalho. Então, obviamente que eu iria para isso, mas a grande questão é se eu tenho capacidade para aquilo. Porque nós, no modo geral, nós queremos ter muito dinheiro. A gente quer ter dinheiro, e eu nem acho que há problema em querer ter dinheiro, e nem acho que há problema em ter o dinheiro. A grande questão é, qual é a nossa capacidade para ter o tanto de dinheiro que nós queremos ou achamos que podemos ter. Porque apesar de nós acharmos o quanto nós nos conhecemos, ninguém nos conhece mais do que Deus. Ninguém nos conhece mais do que o Senhor. E não é só o que nós fazemos ou não, Deus conhece além de tudo o nosso coração. Então, no nosso meio aqui, num contexto somente de figuração, para você entender, alguns têm 5 talentos, alguns têm 2 talentos, e outros têm um talento. Bom, o Senhor entregou de acordo com a capacidade e foi embora. Quando ele volta, é óbvio que nós estamos fazendo aqui uma figuração no texto da volta do próprio Senhor Jesus, aonde todos nós vamos prestar contas, não tem jeito. Nós vamos apresentar para ele, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos. Ganhei mais 5, ou não ganhei nada, ou até perdi. Senhor, eu ganhei 2, agora eu tenho 4. Senhor, tinha 1, agora eu tenho 2. Cada um vai prestar conta do que fez, e essas respostas serão as respostas ouvidas. Alguns vão ouvir, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Alguns vão ouvir, servo mau e negligente, e o texto é pior ainda, na minha opinião, não que o texto seja pior, mas o contexto é pior, servo inútil. Algo inútil é algo que não presta para absolutamente nada, é lançado nas trevas exteriores, porque ali vai haver pranto e ranger de dente. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque os homens simplesmente não multiplicaram aquele talento, aquele dinheiro, lembra disso, dinheiro. Só por isso, pastor? Sim, porque aí entra o que eu estou falando, chegamos no contexto da história, e o texto nunca morre no versículo 30. Porque a Bíblia, como nós conhecemos, ela não foi escrita assim, ela foi separada para nos facilitar ler. Mas depois do versículo 30, tem o versículo 31 que a gente para de ler aqui. E quando a gente para de ler o versículo 31, a gente não vai entender o que está dizendo no versículo 14 em diante. Matou o texto aqui. E o que está falando no versículo 31? Você pode ir comigo lá? Mateus 25, 31. É a continuação, na verdade, é a explicação da parábola. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, e então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
porque tive fome e deste-me de comer. Eu tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos, isso é muito forte, ó. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Volta a atenção para cá. A parábola dos talentos está explicada. Por que o Senhor me deu talento? Dinheiro. Por quê? Como que eu vou multiplicar o talento que Ele me deu? Você consegue entender agora aonde nós chegamos na mensagem? E segundo, Ele não está falando de todo mundo. Ele é muito claro no texto. A quem fizeste esses meus pequeninos irmãos. Ele está falando de irmão, de crente. Então, o que acontece, minha gente? Eu oro a Deus, depois que eu entendi isso, eu oro a Deus dizendo: Senhor, levanta, prospera as pessoas da igreja, e eu não uso só a nossa igreja, no geral, torna pessoas ricas, porque pessoas ricas dentro da igreja, elas deveriam ser pessoas que vão gerar emprego para quem não tem emprego, dentro da igreja. Você sabia disso? Cara, se eu tenho uma empresa, quem que eu vou contratar? São os irmãos. Eu quero trabalhar, eu quero dar chance dos irmãos conquistarem alguma coisa. Tem irmãos que a gente pode não saber, que são pequeninos, aqui a palavra pequeninos é necessitados, indefesos. Tem irmãos do nosso lado, e no geral, que não tem o que comer. Que não consegue pagar uma conta de luz. Que tem dificuldade de pagar um aluguel. Que tem dificuldade de fazer uma entrevista de emprego porque não tem dinheiro para pegar uma condução. Só que eu tenho talento. Seja 5, 2 ou 1. E eu não faço nada por esse irmão. Eu não faço nada por ele como se não fosse problema meu. Mas o Senhor colocou talento na sua mão. E Ele não colocou talento na sua e na minha mão para a gente ostentar o talento que a gente tem. Então a gente precisa mudar a nossa mentalidade como servos de Deus, entendendo o seguinte: que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos honra, e tudo que Ele nos dá é para multiplicar. E a multiplicação não se dá quando eu acumulo para mim. A multiplicação se dá quando eu começo a dividir com o outro que está do meu lado, com alguém que está necessitado, com alguém que está precisando. A gente tem um clichê muito grande: ninguém nunca me ajudou. Não é porque ninguém nunca me ajudou que eu não posso ajudar o outro e fazer a diferença. Até porque se Deus está te abençoando, me abençoando, é para que o nome dele seja glorificado. Aí a gente pega uma parábola dessa, que é totalmente coletiva, totalmente de comunhão, e a gente começa a usar ela para o nosso ego individual. A gente começa a usar ela pensando: o meu talento está sendo enterrado. O talento você enterra quando você tem condição de estender a mão para alguém e você não estende. Sabe, eu vou dar um exemplo para você que a gente está fazendo aqui na igreja, e não confunda as coisas, entenda o que eu vou dizer. A gente está tentando e a gente vai conseguir logo colocar a porta de vidro aqui. Então foi feita a doação do trabalho da irmã, a gente está fazendo pastel, a gente tem as ofertas, e eu acho maravilhoso isso. Só que, como igreja, a gente quer criar a cultura de que quando tiver alguém no nosso meio que não possa pagar aluguel, a gente também quer levantar uma oferta na igreja para pagar o aluguel do irmão. Você consegue entender isso? Porque tem muitos pastores, e provavelmente eu já fui assim, tá? Já fui assim. Que quando a gente quer comprar alguma coisa para a igreja, a gente vem aqui, né, pastor Márcio? A gente consegue, a gente fala: gente, tem que comprar, tem que fazer, tal, e a igreja se move. Mas se um irmão chega para nós: pastor, não consigo pagar aluguel, a gente fala: vamos orar pelo irmão.
A gente não fala, vamos ajuntar o dinheiro e vamos pagar o aluguel do irmão. Porque não é só um irmão. Porque tem irmão e tem irmão, tá, gente? A gente vai chegar num contraponto aqui. Tem gente que está lutando, está no dia a dia, mas é difícil viver no Brasil. Tem gente que ganha um salário mínimo para pagar aluguel e manter a casa, é difícil. É complicado. E às vezes nós somos bem-aventurados, aí eu estou dizendo no genérico, cada um sabe a sua situação, tá bom? Poxa, ganhamos 2, ganhamos 3 salários mínimos, a gente pode ajudar essa pessoa com alguma coisa. Poxa, pensa, você conhece algum irmão, eu estou falando entre irmãos agora, tá? Você conhece algum irmão necessitado? De verdade, pastor, eu conheço. Cara, você vai no supermercado, você vai comprar um pacote de arroz para você, compra um que seja. Porque talvez você só tenha um talento. Mas um pacote de arroz não vai fazer você passar fome. Mas pode ser que seja o sustento de um mês para alguém que não tem o que comer. Mas nós não temos essa mentalidade. Nós não temos essa mentalidade. Nós não temos. Infelizmente nós não temos. Por quê? Porque há anos nós estamos ouvindo a parábola dos talentos dizendo: eu preciso fazer alguma coisa na igreja, só como obra, para mostrar o meu talento. E não é isso o texto. Tem muita gente que nunca subiu num púlpito para nada, meu povo. Tem gente que se você der o microfone, a gente que prega, a gente sabe quando a pessoa tem intimidade com o microfone, quando ela sobe no altar. Quando ela pega o microfone, ela segura aqui, você fala, aí, não sabe o que está fazendo. Porque ela está colocando a mão, o som não vai sair. Só que talvez essa pessoa que nunca subiu aqui para nada, ela ajuda tanta gente que nós não fazemos nem ideia. Aí vai dizer que ela está enterrando o talento porque não faz aqui em cima. Mas olha o tanto de coisas que ela está fazendo que nós não estamos vendo, mas está colocando em prática o talento que Deus colocou nas mãos dela. Sabe, a gente tem que ter essa mentalidade de olhar para o lado e falar, será que o irmão está precisando? Posso ajudar? Posso cooperar? Será que, pastor, mas o irmão pode não gostar? Meu povo, o crente fiel a Deus, ele entende que nós estamos aqui uns pelos outros, gente. A gente está aqui um pelo outro. Cada um sabe a situação que tem, mas o que o texto me mostra, é, tenham 5, tenha 2, ou tenha 1, todo mundo pode fazer alguma coisa. Parece bobagem, mas eu estava vendo isso esses dias atrás, aí mostrou um rapaz, morador de rua, e ele recebeu uma marmitex. Ele recebeu uma marmitex assim, e aí chegou o colega do lado, pediu para comer também. Ele simplesmente dividiu no meio e falou, come metade, eu como metade. Mas os dois estavam morrendo de fome. Ele poderia falar, não, eu consegui essa, você que se vira. Aonde eu quero chegar aqui? Todos nós podemos fazer alguma coisa por alguém. É só a gente colocar em prática e usar o talento que o Senhor deu para cada um de nós. É só a gente parar com essa bobagem que talento é cantar, que talento é pregar, que talento é dançar. Talento é dinheiro que o Senhor nos dá para abençoar pessoas que estão à nossa volta, pessoas que estão necessitadas. Pessoas que, e ele é muito claro, aos meus pequeninos, aos meus irmãos. Tem irmão de vocês que está morrendo. Tem irmão de vocês que está com a luz cortada. Tem irmão de vocês que vai acabar, não sei nem se as pessoas comem hoje em dia. Quando era criança comia fubá, porque não tinha outra coisa. E fubá enche a barriga. Que tem só fubá para comer. Eu sei, eu fui lá na casa dele e orei por ele. Se você sabe que ele não tem o que comer, você foi lá orar, você não tinha que ir lá orar. Você tinha que ir lá no mínimo com uma cesta básica. Não, pastor, eu fui orar para Deus mudar a situação. Talvez você seja a pessoa que Deus levanta para mudar a situação do outro. A gente quer orar por coisas que não devemos orar, gente. Por isso nós estamos assim. E aí que está o meu temor. Versículo 41, vamos lá. Meu temor é isso aqui, porque esse julgamento aqui, ele é basicamente para crente, ó. Na verdade,
É muito sério isso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pastor, então, a gente é salvo pela graça ou pelas obras? A gente é salvo pela graça. Mas graça transforma. A graça não é morta, até porque a fé sem obras, ela é morta. Esses homens não estão sendo condenados porque não tiveram obras. Esses homens, e aqui eu quero que você pegue e não perca mais nada do que eu vou falar, tá? Esses homens foram condenados porque eles nunca foram salvos. Porque um salvo, ele tem uma característica, todo salvo tem essa característica. Isso é o caráter de Cristo num salvo. Todo salvo é generoso. Todo salvo é generoso. Não existe salvo que não é generoso. Se eu tenho problema com generosidade, o meu problema é mais fundo do que eu estou imaginando. Não é só o fato de eu não gosto de ajudar, é o fato de não ter sido transformado de verdade. Porque é uma obra que acompanha a nossa fé. Eu vou dar para você aqui agora uma enxurrada de versículos sobre esse tema. Uma enxurrada, eu vou te mostrar pelo menos uns 8 versículos sobre esse tema. Que fala do comprometimento que um salvo tem que ter para cooperar com outras pessoas. O primeiro, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos comigo lá no capítulo de número 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Irmãos, vamos ver o versículo 1. Ó, presta atenção, tá? Todos nós já ouvimos esse mesmo texto quando falamos do quê? De oferta. Certo? Mas toda a Bíblia tem um subtítulo aí em cima. Toda a Bíblia tem um subtítulo do capítulo aí. Na minha Bíblia está escrito assim, ó: a coleta para os cristãos pobres da Judeia. Então eles estão juntando dinheiro. Mas para que eles estão juntando dinheiro? Para levar para os irmãos pobres. Consegue entender? Eu sei que na era que vivemos, precisamos das ofertas para manter o templo aberto, tá bom? Não confunda a minha pregação. Mas a mesma igreja que coleta ofertas para se manter aberta, ela também tem que coletar ofertas para sustentar o pobre. De verdade, não adianta a gente ter um telão aqui de 100 conto, de 100 mil, com gente passando fome na igreja. Não faz sentido. Não faz sentido a gente, que nós somos os pastores, comprarmos carros importados com o dinheiro da oferta e gente passando fome. Não faz sentido, meu povo. Não faz sentido daqui a 10 anos o pastor Márcio morando na Alphaville, com o dinheiro das ofertas. Não faz sentido. E gente no nosso culto que não tem dinheiro para pagar a conta. Porque a coleta, ela tem alguns objetivos. Ela vai manter o lugar que nós estamos. Ela vai pagar nossos... Naquela época era diferente. Eram em casas, tá bom? Hoje nós temos que pagar aluguel. Porque se eu fizer um culto na minha casa, meus vizinhos vão querer me matar. Não tem nem como reunir todo mundo na minha casa. Então nós pagamos o espaço. Então temos que pagar o aluguel, a água, a luz, a internet. Pagamos as contas da igreja. Só que precisamos também entender que quando tivermos condições, porque não temos isso ainda, a coleta também é para ajudar quem precisa, principalmente os que estão dentro da própria igreja. Então, a coleta é para os cristãos pobres da Judeia. Versículo de número 1, vamos lá. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação,
houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza, superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Volta atenção para mim, então vamos pegar o contexto. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai perceber que nesse período de 68, 58 depois de Cristo, os cristãos na Judéia estavam passando muita fome. Por quê? Porque eles estavam tendo as suas casas confiscadas, os seus trabalhos estavam sendo tirados porque estavam se convertendo ao cristianismo. E como os judeus eram detentores do trabalho, eles estavam tirando essas pessoas dos seus trabalhos. Você consegue até ler isso em Hebreus. Então, o povo estava passando fome. Só que nesse momento a igreja não está mais centralizada em Jerusalém. Ela já expandiu. Então o que Paulo faz? Paulo, ele vai mandar cartas às igrejas todas, dizendo, gente, os nossos irmãos estão morrendo de fome lá. E a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos cooperar, vamos fazer uma coleta. Em outras palavras, vamos fazer uma oferta. E ele manda essa carta aos coríntios, dizendo o seguinte, ó, vocês coríntios, porque esse povo aqui era o mais rico, eu quero mandar para vocês o que o pessoal da Macedônia fez. Macedônia são as igrejas de Filipos, Tessalônica e Colosso. Eles viviam uma profunda pobreza, mas a sua generosidade superou tudo e eles deram mais do que podiam. Eles deram para o altar? Não, eles deram para ajudar os irmãos que eram mais pobres do que eles. Mas, pastor, eu sou pobre, eu também. Eu tenho dívida, vamos chorar junto. Mas a gente pode fazer alguma coisa porque tem alguém pior que a gente. A gente pode, mas eu não estou lhe condenando nem me, é que nós não aprendemos essa cultura. Nós não aprendemos essa cultura. A cultura que nós aprendemos foi que se a gente entregar tudo no altar, Deus vai abrir o céu e vai derramar aquela bênção tal que vai advirar a maior abastança. Que não é bíblica. Pastor, mas está escrito para um outro tempo e para um outro período. Eu poderia matar, tirar da tua cabeça Malaquias 3:10, simples, porque até hoje o Malaquias 3:10 atormenta a gente. Até hoje, quando a pessoa fala esse mês estou apertado, mas o devorador vem, pastor. Estou roubando a Deus. A gente tem esse sentimento. Estava conversando com a minha esposa esses dias isso aí. A gente estava conversando sobre isso aí. Aí eu falei assim, como eu trabalho hoje mais informal do que formal, as minhas contribuições são mais semanais, então semana a semana eu vou contribuindo. Não tenho mais aquele negócio de recebi dia 5, separei a 10ª parte e trouxe para a igreja. A gente vai fazendo conforme vai entrando. E a gente fica, mas será que eu estou fazendo errado? Será que eu não estou entregando a oferta? Por quê? Porque o bendito do Malaquias 3:10 está aqui dentro. Roubará o homem a Deus, todavia me roubais. Agora deixa eu fazer uma pergunta, vamos voltar para o contexto da história. Para quem que Malaquias está escrevendo aquilo ali? Sacerdotes. Sabe quem estava roubando? Era o sacerdote. O povo estava entregando. O sacerdote que roubava. O povo entregava. O povo, como que funcionava lá antigamente? O povo levava, está aqui, ó, alguns davam dinheiro mesmo, alguns levavam cereal, alguns levavam o animal. Está aqui o sacerdote. O sacerdote administrava aquilo ali. Só que a Bíblia fala que eles tinham que dar o dízimo dos dízimos. O texto fala isso lá em Levítico. Só que o que eles faziam? Eles pegavam para ele. Então quem é que estava roubando a Deus? Eram sacerdotes. E até hoje você tem a impressão, pastor, se eu não entregar eu estou roubando a Deus. Não estou dizendo que nós não temos que contribuir na igreja. Eu estou dizendo que a nossa mentalidade tem que ser mudada. Consegue entender isso? Nós temos que trocar o medo de ser castigado pela generosidade por ter sido alcançado. O contexto é diferente. Então a oferta aqui, ela é importante. Só que ela vai sustentar os irmãos pobres. Vai comigo em Gálatas no capítulo de número 6. O grande problema do que eu estou pregando não tem problema, tá? Mas o grande questão disso aqui
é que a gente vive no Brasil, irmão. E como no Brasil tem gente esperta, que passa as pessoas para trás e o nosso coração acaba se fechando, sabe? Gálatas capítulo 6, verso 6. O que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Em alguma tradução, aos da família da fé. O que Paulo está dizendo? Que toda a nossa semeadura tem que ser baseada a fazer o bem aos domésticos da fé. Quando a gente chega aqui, eu vou fazer uma pausa e entrar num outro contexto. O problema do Brasil é o seguinte, é que tem muito esperto, inclusive dentro da igreja. Esse é o problema. Então, às vezes, o que acontece, minha gente? Por causa de uma pessoa, a gente fecha o coração para todas. Eu lembro que é muito recente. O único lugar que eu passei, que eu consegui fazer um trabalho social legal, foi em Maceió. Maceió fez um trabalho bem bacana. A gente conseguia juntar cestas básicas e levar em comunidade em final de ano, por exemplo. Panetone, um monte de coisa, era muito bacana. E não sei se alguém é daquele lado de Maceió falando, Maceió é bonito a parte da praia, saiu da praia é um caos. É um caos, tem casinha de barro ainda em Maceió. É um caos. Então, a gente conseguia fazer esse trabalho. E tinham pessoas na igreja, que faziam até parte do corpo de mais de obreiros ali, que eram pessoas que padeciam alguma dificuldade financeira. E a gente sempre se propôs a ajudar. Sempre. A gente não vai falar não. Até que um dia, as pessoas, elas, além de serem espertas, elas acham que todo mundo é trouxa. O esperto sempre acha que o outro é trouxa. Sempre ele acha. Aí um dia a gente está lá separando e tal, aí a pessoa soltou lá. Pô, eu comprei, na época, eu comprei três telefones celulares. Eu comprei um para mim e um para cada neta minha, tinha 2 netas. Eu só fiz assim, ó. Beleza. Passou por quê? Porque essa pessoa, todos os meses, pegava cestas básicas na igreja, porque não tinha dinheiro para comprar comida. Ela não tinha dinheiro para comprar comida, então ela pegava cestas básicas na igreja. E até aí tudo bem. Só que a minha cabeça já deu um pane. Se não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar telefone. Só que, qual que era o contexto? Aí, gente, quando eu quero saber alguma coisa, eu vou atrás. Eu não fico perguntando, eu vou atrás. Vou atrás, quero saber, porque às vezes você está dando para alguém que não precisa e tirando de alguém que precisa. A conversa dessa pessoa nos bastidores era: eu não me preocupo em fazer minha conta do mês. Minha compra do mês. Porque minha compra do mês eu pego da igreja. Então, com o dinheiro que eu tenho, eu faço o que eu quiser. Então, por que o nosso coração se fecha para ajudar? Porque tem muita gente assim. Tem muita gente que é assim, que fala, eu não tenho. Mas não é que ela não tem. Ela só está vendo de onde ela pode arrancar mais. E o nosso coração vai se fechando. E a gente também temos que aprender a identificar essas pessoas e chamar a atenção dela. Porque o texto lá ele vai falar sobre dar comida ao necessitado, dar água ao necessitado, visitar o necessitado, tanto que está doente quanto o que está preso. Obviamente que para nós é muito difícil ter alguém preso, porque ninguém vai preso porque é crente ainda. Mas tem gente doente. Pastor, tem que visitar os irmãos que estão doentes? Sim, tem que visitar os irmãos que estão doentes. Se possível, levar para eles remédio. Se possível, levar para eles alguma coisa, porque se eles estão impossibilitados, logo eles não conseguem fazer. Mas tem muito irmão que não é doente, mas ele se faz de doente. Porque o irmão fala assim, eu não vou na igreja porque eu estou doente. Poxa, não vai obrigar alguém a vir doente para a igreja. Mas o irmão vai para tudo quanto é lugar, mas ele só não consegue vir. Então, tem esses irmãos que atrapalham o processo.
Pastor, e quando eu não sei? Quando eu não sei, eu vou lá e faço a minha parte, irmão. É simples assim. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Quem está me entendendo aqui? Vai comigo em Romanos capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Romanos 12, 12. O texto vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. O que é comunicar com os santos? Ajude eles. Ajude eles. Eu vou te dar um exemplo. Nós vamos ter a chácara agora, dia 7. Estamos pedindo R$30 para cada pessoa contribuir. Pode ser que tenha alguém aqui que não tenha condição. Pode ser, de verdade, pastor, eu não tenho R$30, não tem como eu ir. Ou então, pastor, sou eu, meu marido e meu filho, eu só tenho 30, não tenho 90. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas qual de nós estaria disposto a ajudar essa pessoa? Entende? Às vezes a gente nem se preocupa, não tem, dane-se. Não é problema meu, pastor, o meu eu fiz. Pastor, eu sozinho não tenho para ajudar, mas se eu me juntar com o irmão dela, eu consigo ajudar o outro irmão lá. A gente não se preocupa com isso. Porque meio que não é da nossa conta. Falta para a gente uma cultura de generosidade. E essa é a grande verdade. A gente tem coragem de pegar R$1.000 e dar de oferta no altar em sacrifício a Deus, mas não tem coragem no supermercado de fazer uma compra para alguém. A gente não tem essa coragem. E o detalhe é que o Senhor está dizendo o seguinte: quando você faz a esses pequeninos, você fez para mim. Então quando eu faço para ele, é quando eu faço para o outro. E enquanto isso estamos fazendo não sei para quem, achando que é para Deus. Você está entendendo como isso é muito forte? Vai comigo em Tiago no capítulo 2. Tiago vai ser a base da nossa pregação no ano que vem. Vamos pregar muito Tiago ano que vem. Vamos Tiago capítulo 2. Tiago no capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Lembra o que eu falei no começo? Vamos comprar alguma coisa para a igreja? Vamos, todo mundo ajuda. O irmão está precisando de um mercado, vamos orar por ele. Não, vamos fazer a compra para ele, pô. O pastor está precisando de remédio, vamos comprar. Não, pô, vamos orar para ele ser curado, porque se ele for curado a gente não compra o remédio, não, vamos comprar o remédio. Porque a fé sem obras, ela é morta. Gente, que o Senhor nos ajude a ter um senso de fato de humanidade, de comunidade. Sabe? Entender que Atos 4 fala sobre isso, que ninguém tinha falta de nada naquela igreja, gente. As pessoas vendiam seus bens, davam aos apóstolos, só que eles distribuíam para a comunidade. Sabe, é curioso que eles distribuíam com a comunidade, e quando eles estão indo ao templo, o homem pede dinheiro e fala: não tenho. Porque nada do que entrava na comunidade ficava para eles, tudo aquilo era distribuído. Pedro falou para aquele paralítico: não tenho ouro e não tenho prata. Mas como que ele não tinha, pastor, se as pessoas vendiam as casas e davam? Porque aquilo era distribuído para os irmãos. Ninguém tinha falta de nada. O nosso senso de igreja, eu vou até reformular a minha frase. Nós não somos de Deus. Deus não está em nosso meio. Eu vou falar com ênfase isso aqui. A prova de que Deus está em nosso meio não é a ausência de doenças. Não é ausência de problemas. Não é ausência de aflição. Uma das maiores provas, se não for a maior prova que Deus está em nosso meio, é a ausência de pessoas passando fome em nosso meio.
Porque a gente tem isso. Se não tem gente, se tem gente doente, é porque Deus não está agindo. A gente tem isso com a gente. Não, olha para o irmão do lado. Estou falando só nós aqui dentro agora. Não pode ter gente passando fome aqui. Não pode, irmão. Não pode. Não pode ter gente hoje chorando porque pastor, amanhã a Enel vai vir cortar minha luz. Não pode. Não, a não ser que você seja alguém irresponsável com o seu dinheiro. Não confunda. Estou falando de questão de necessidade mesmo. Não pode haver. Mas é o que mais há no meio das igrejas. Infelizmente, alguns têm muitos e outros não têm nada, e isso não se divide, não se ajuda. Pastor, o senhor virou socialista? Não. Longe disso. Eu gostaria, cara, uma das minhas maiores vontades de conseguir construir algo grande para mim, de ter, é contratar as pessoas para trabalhar. Pastor, eu estou sem dinheiro, o senhor pode me ajudar? Irmão, te ajudo aqui agora, pago as tuas contas, mas aqui, ó, leva a tua carteira de trabalho lá, que eu vou te contratar. Porque aí mês que vem eu não preciso te dar mais. Você vai ter o seu salário. Você vai trabalhar. Se o irmão falar, pastor, eu não quero trabalhar, então não tem nem por que ajudar, porque tem uns irmãos também assim, que ele não quer trabalhar, e é complicado. E eu até falei para minha esposa esses dias, quem não gosta de trabalhar nem de novo nasceu, tem um problema sério aqui. É sério, a gente vê o trabalho como uma coisa ruim. Não, pastor, porque quando o homem pecou, Deus amaldiçoou o trabalho. Não, Deus nunca amaldiçoou o trabalho. Deus falou, vai ser mais difícil agora porque a terra está amaldiçoada. Mas se você quiser comer pão, você vai ter que suar. Então tem irmão que é alérgico ao trabalho, começa a trabalhar e fica doente, é uma loucura. Porque nós educamos as pessoas assim. Porque nós educamos que Deus vai fazer aparecer dinheiro dela na conta. Porque nós pregamos que de repente você pode abrir o teu banco amanhã, alguém fez um Pix errado para você. E cara, e tem gente que todo dia abre o Pix para... Tem, será que vai ter? Tem, irmãos. Pastor, e se alguém fizer errado na minha conta, você é crente? Quem é crente em Jesus aqui? Devolva. Não é seu. Devolva. Imagine, eu vi um caso, irmão. A mulher recebeu 2,5 milhões na conta dela. Ela torrou tudo. E o testemunho que é maravilhoso, eu achei que era a bênção de Deus. Esse é o cristianismo que a gente aprendeu a lidar com dinheiro, meu povo. A gente aprendeu o cristianismo que faz a gente passar fome. Porque achamos que Deus vai fazer um milagre muito grande na nossa vida financeira. E a gente não quer arregaçar as mangas, a gente não quer trabalhar, a gente não quer multiplicar com o irmão que está do lado. A gente ora para Deus abençoar as pessoas, mas nós não movemos a nossa mão para fazer alguma coisa para as pessoas. Eu gostaria que você fosse em Lucas capítulo 6. Eu estou desconstruindo todos os textos usados para oferta aqui. Não sei se você percebeu isso. Todo texto de manipulação de oferta está sendo desconstruído de fato. E isso não está desconstruindo a oferta, tá? Muito pelo contrário, está mostrando o real propósito dela. Essa é a diferença. Lucas capítulo 6. O Lucas 6 não precisamos nem de Bíblia, né? Todo mundo tem de cor e salteado, não tem? Dai, ser-vos-á dado. Né? A gente já tem de cabeça o Lucas 6. Só que eu não vou ficar preso só ao 38, não. Vamos no contexto do texto. Vamos no Lucas capítulo 6, no versículo de número 36. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não serei condenados. Soltai, soltar-vos-ão. Dai, ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Você percebeu que ele está falando de tratamento de pessoa para com pessoa. Ou seja, tudo que você entregar para essa pessoa, o Senhor vai te recompensar em algum momento.
desde que você não faça esperando algo em troca. Só faça porque você tem que fazer. Esse é o texto. Eu estou pregando para você, eu estou sendo muito sincero com você, estou sendo muito honesto demais, em nome de Jesus. Eu nunca percebi que eu usei todos esses textos para falar de oferta na minha vida. Como eu estou percebendo agora, pregando agora. E todo o contexto está falando sobre a gente ajudar os irmãos uns aos outros o tempo todo. Então, mais do que nunca, eu achei que eu só tinha entendido uma parábola errada, eu entendi, foi muita coisa. E na verdade a gente mais replicou o que a gente aprendeu, meu povo. Sabe, esse negócio de deixa a chave do carro aqui no altar, volta para casa a pé. Isso acontece. Isso acontece. Dá a sua casa, dá o seu terreno. 13º está chegando. Mas é bem assim que funciona. É bem assim que funciona. E enquanto isso, eu não vou culpar ou condenar só quem manda fazer, não. Quem faz também tem o seu. Tá? Também tem, todo mundo tem a sua parcela de culpa aqui. Pô, se eu não tenho o que comer em casa, ainda vou dar o meu salário lá, pô. Jesus falou o seguinte: quando você for fazer uma torre, faça conta se você pode ou não. É verdade, não adianta você pegar o dinheiro que você tem, dar de oferta numa igreja e voltar para casa sem ter o que comer, pô. Não adianta isso aí não. Pastor, eu estou passando fome porque eu dei o dinheiro na igreja e não tenho dinheiro para comprar comida. A mesma igreja que você deu dinheiro, ela não vai te dar comida. Eu vi um rapaz falando isso, eu falei, poxa, é verdade isso aqui. Uma pessoa que faz parte durante muito tempo na igreja, em uma mesma igreja, tem pessoas que estão há 30 anos numa igreja, há 40 anos numa mesma igreja, e eu não acho que isso é ruim. Se essa igreja continua pregando o evangelho de uma forma correta, a pessoa não tem por que sair. Tá? Aí, só que acontece o seguinte, a pessoa está lá 20 anos na igreja, todos os meses, fielmente contribuindo com a igreja. E eu vou repetir mais uma vez, eu não sou contra a contribuição, todos nós temos que contribuir, só não podemos contribuir da forma errada, é isso que eu estou te dizendo. Está lá, 20 anos contribuindo, 10%, 20%, dependendo da campanha, 30%, vamos embora. Só fez, tudo bem. O problema é que quando ela passa o primeiro aperto, aquela mesma igreja não faz nada por ela. Esse é o grande problema. Se a mesma pessoa, se ela vai pedir ajuda para a igreja, ela vai receber uma oração e vai voltar para casa. Deus vai abrir uma porta para você, irmão. Vamos orar aqui, tenho certeza que Deus vai abrir uma porta para você. E a pessoa, pastor, não quero porta não, o problema é que não tem comida em casa agora. Só quero comer agora. Não, mas a gente vai orar e Deus vai prover na sua vida. Pastor, só não pode prover agora. Não, porque o dinheiro não é meu, não é de Deus. Então, já que é de Deus, dá para o necessitado. Porque Ele falou, quando você faz para Ele, você fez para mim. Esse dinheiro de Deus está liberado. É esse que é o problema. Vai comigo em Provérbios capítulo 11, versículo 25. Provérbios 11, versículo 24. Alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua própria perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Esse texto aqui tinha que ser o último da mensagem, que aí eu voltaria ao texto lá da parábola dos talentos. Aquele que tem, ser-lhe-á dado, e aquele que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Provérbios 28, 27. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Deuteronômio capítulo 15, versículo 7. O texto diz assim: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas portas, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes, lhe abrirás de todo a tua mão e livremente lhe emprestarás ao que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te que não haja palavra de Belial no teu coração, dizendo:
vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho seja maligno para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e que haja em ti pecado. Fique de pé comigo. Esse Deuteronômio 15, 7, ele diz literalmente que não pode entrar no meu coração a palavra de Belial, porque se tiver um irmão pobre que precisa de mim e eu fecho a mão contra ele, o texto diz que esse irmão ele pode clamar ao Senhor contra mim. Isso é muito louco isso. Quando a gente entender que o evangelho não é sobre mim, mas sobre nós, a nossa perspectiva ela vai mudar como num todo. Ela vai mudar como num todo. Gente, eu já falei isso em outras pregações. O pastor Márcio falou isso esses dias atrás pregando aqui. A gente tem que separar algumas questões aqui, falando de uma liturgia ou de um governo de igreja. Irmão, você tem que entender que não tem problema um pastor ter salário de igreja, tá? Isso é bíblico. O texto fala que digno é o trabalhador do seu trabalho, e ali o contexto está falando literalmente dos bispos. O contexto fala que aquele que ensina fielmente a palavra, ele é digno de dupla honra. Em algumas traduções é de honorário dobrado. E está falando de fato de salário. Então qual que é o problema? O problema é quando o pastor ganha muito mais do que todos os outros irmãos da igreja. Isso não é normal. Não é normal. A gente tem que parar de achar, mas o pastor merece. Você também merece, não merece? Cara, o dízimo da igreja, a oferta da igreja, não é para bancar o meu relógio importado. Não é. Eu não posso usar um relógio de 18 mil no meu pulso, com membros me sustentando que ganham R$1.518 por mês. Eu não posso. E eu não posso achar normal. Eu não posso aplaudir quem faz isso. Eu não posso. Porque os dízimos e as ofertas é para sustentar a casa do Senhor. E quando você pega o termo casa do Senhor, a casa do Senhor são as pessoas. É manter o que tem que ser mantido para ela estar com as portas abertas e abençoar a casa do Senhor. Eu gostaria muito não sei nem se eu posso, não sei se eu devo, eu não sei de nada nesse momento, na verdade. Mas eu gostaria muito de poder falar assim, cara, seja sincero, seja honesto, e não expor alguém, mas falar assim, você está precisando pagar uma conta na tua casa que você não consegue? E alguém fala assim, pastor, eu não estou conseguindo não, eu não posso. Cara, e a gente agora fala assim, dá essa conta que a gente vai pagar. Seja a gente como igreja, seja a gente individual, seja a gente se juntando com 2 ou 3 e pagando. Esse tem que ser o nosso senso de comunidade. Isso tem que estar aqui no nosso coração. É assim que nós temos que trabalhar o reino. Sabe, a gente tem que parar de pegar os textos bíblicos do pessoal e passar para o coletivo. Quando a Bíblia foi escrita, o Espírito Santo inspirava os homens, olhe bem para mim, ele não estava pensando em você. Deus não falou, Isaías, escreve isso aqui pensando no José lá. Ele escreveu isso para o povo dele. Então a gente precisa parar de individualizar o texto bíblico. Por isso, irmãos, isso aqui não funciona, ó. Isso aqui é a mesma coisa de jogar tarô. Vamos jogar sorte. O texto é coletivo, é para a igreja. E eu sei que Deus falou com todo mundo. Deus falou comigo. Nosso coração tem que ser generoso para com os irmãos. Tem que abençoar pessoas. Tem que ajudar outras pessoas. Visitar gente que está doente de verdade. Orar, sim. Mas gente doente que está padecendo necessidade. E aí, como eu disse aqui no contexto, tem irmão e tem irmão.
Tem gente que realmente está numa prova. Tem gente que está usando a prova para falar coisas dos outros. São coisas diferentes. Tem gente que não tem grana para nada mesmo. Mas tem gente que não tem grana porque comprou um iPhone. Se lasque, você comprou um iPhone e não tem dinheiro. Não tem como sustentar você. Você não quer ser sustentado, você quer ostentar. São coisas diferentes. A gente tem que ter essa mentalidade como igreja. Vocês entenderam a palavra de hoje? Se eu me excedi, me perdoe. Mas é assim que funciona o negócio. O reino de Deus não é pessoal, não é individual, ele é totalmente coletivo. Pai, nós não queremos apenas orar para que as pessoas saiam de uma situação difícil. Claro que nós queremos que elas saiam. Mas, meu Deus, se eu sei que a pessoa está numa situação difícil, não é só para eu orar. É para eu poder fazer alguma coisa. Eu não sei quantos talentos o Senhor distribuiu na mão de cada pessoa que está aqui. Eu não sei mesmo. O Senhor deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, cada um de acordo com a sua capacidade. Ou pode ser que tenham pessoas aqui, Senhor, que não têm talento algum. Mas os que têm, não podem enterrar. Não podem enterrar. Não podem fingir que não estão vendo. Não podem fingir que não estão sabendo. Não, Senhor. Nós precisamos nos levantar. Precisamos olhar para o outro com um olhar de misericórdia e entender, se o Senhor colocou esses talentos nas minhas mãos, é porque eu preciso fazer alguma coisa pelo outro. E eu posso fazer isso ainda que seja pouco, mas é para a tua glória. Mas não pode haver em nosso coração um sentimento de obrigação, não, é um sentimento de generosidade. Meu Deus, como a tua palavra diz, a graça do Senhor foi dada às igrejas da Macedônia. Como na sua profunda pobreza superabundaram em riqueza por causa da sua generosidade. Que o nosso coração transborde de generosidade. Que o nosso coração transborde de olhar para o outro com um olhar de eu vou fazer, eu quero fazer. Que o nosso coração seja vou olhar, vou fazer e não vou tocar trombeta, é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. Meu Deus, dê condições para nós como igreja, de que não haja falta de nenhum, para nenhum irmão aqui. Não somente orando para que portas se abram, mas que se houver alguém que hoje, no momento, está com porta fechada, que possamos ser instrumentos de Deus para abrir essas portas. Que possamos ser aqueles que vamos patrocinar para que a porta seja aberta. Porque estamos aqui para viver para a tua glória e para a tua honra. O verdadeiro talento enterrado não é a nossa voz. Não é, meu Deus, a nossa aptidão. Talvez seja o nosso coração endurecido. Talvez seja o nosso coração tomado por mamon, aonde não confiamos no Senhor e achando que se ajudarmos o irmão do lado vamos ter falta. Quando a tua palavra diz que aquele que dá ao pobre nunca terá falta de nada. A tua palavra dizendo que quando damos somos recebidos de novo, com boa medida recalcada, sacudida e transbordando. E eu sei que por anos nós fizemos isso, fazendo barganha com o Senhor, dizendo que estávamos te ofertando para receber mais, quando na verdade estávamos ofertando para o nosso ego, Senhor. Estávamos ofertando pensando no que iríamos receber. Mas o Evangelho nos leva a pensar que tudo que fazemos é para a tua glória, é para o teu louvor e para a tua honra. O Senhor Jesus disse: empresta e não queira receber em troca, não queira receber de volta. É isso que o Evangelho diz, e nós queremos viver o Evangelho. Nós queremos viver debaixo da tua vontade. Queremos viver para a tua glória, Senhor. Todos nós, Pai, nos ajude, Senhor. Nos abençoe. A minha oração é: converta o nosso coração para a glória do teu nome, Pai.
para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus?